O pregador desta noite que está conosco, convite desta igreja, reverendo Ronildo, pastor ali na cidade de Aracaju, não é isso, pastor? E também presidente da nossa Jurete, que rege aqui o nosso seminário. Então, sem mais delongas, eu quero convidá-lo para que aqui mesmo ele seja usado como instrumento nas mãos de Deus para a ministração da sua palavra nessa noite. Por favor, pastor. Eu quero saudar os irmãos com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. É uma alegria estar novamente com essa igreja querida, amada, que sempre me recebe com tanto carinho. E nessa noite, assim, me somar às ações de graças que os irmãos estão externando diante do Senhor, dados os 83 anos de história, que, por certo, traz a oportunidade do nome do Senhor ser bendito, ser afirmado e ser alvo do respeito, do santo temor e da reverência dos irmãos. Que os próximos anos sejam também marcados por essa mesma disposição na vida dos irmãos, de em tudo buscar engrandecer e servir para o louvor e glória daquele que é o autor da nossa fé. Amém? Que Deus os abençoe. Eu queria convidá-los, irmãos, a que pudéssemos abrir juntos a palavra do Senhor no texto do Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos, por alguns instantes, com o auxílio providencial do Espírito Santo de Deus, pensar sobre um personagem que, por certo, é conhecido de todos nós. Tem uma história belíssima, apesar de traumática. E no trauma da sua história, por certo, nós somos abençoados porque recebemos consolo e somos instigados a continuar persistindo em crer naquilo que é, por certo, o conjunto das ações providenciais do nosso Deus. Por certo, os irmãos já identificaram que eu me refiro a José e a sua tão intensa história. Atentem para o que diz o capítulo 37 do livro do Gênesis, versículos 18 em diante. De longe o viram antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Verso 27 nos diz assim: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Capítulo 39, versículo 21, por gentileza, acompanhe a leitura do verso 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Capítulo 45, do mesmo livro do Gênesis, por gentileza, abram o capítulo 45 e vejam o que nos diz os versos iniciais, que assim reportam os fatos ocorridos entre José e seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Vamos orar ao Senhor, rogando que Ele nos ajude a entender essa tão rica história e trazê-la em aplicação ao nosso coração e à nossa vida para a glória do nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos em ações de graças ao Teu santo nome. Gratos pela história dessa igreja, que por certo, se narrada, se escrita, muitos episódios marcantes, constitui então a bela história dessa parte do teu rebanho, do teu corpo que caminha sobre essa terra buscando divulgar e engrandecer o teu santo nome.
Ser servido, ó Deus, agora nos iluminar a mente, nos sensibilizar o coração, ativar os nossos sentidos para que, concentrados, sejamos conduzidos ao entendimento daquilo que os nossos olhos por si mesmos não podem alcançar sem o teu preciso auxílio. Por isso nós te rogamos, ó Deus, fale ao nosso coração. Apesar de mim, da minha limitação e da minha comum necessidade, assim como os meus irmãos, nós te rogamos que age com misericórdia sobre nós e favorece-nos para que possamos ver para além da letra, e isso seja bênção para a nossa vida, seja consolo para a nossa alma, ânimo para o nosso coração, instrumento norteador para a nossa mente. É o que nós te pedimos, rogando que fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é um tempo interessante, muito interessante o nosso tempo. Eu me impressiono. Eu tenho 51 anos e posso dizer que, de alguma maneira, apesar de não ser mais novo, mas também não sendo tão velho, mas tenho a oportunidade de alguma maneira, poder dizer que esse é um tempo impressionante. É impressionante por conta de muita coisa que favorece a vida, de muita coisa que nos auxilia, de muita coisa que, de alguma maneira, ingressa na nossa rotina e simplifica processos e nos auxilia na lida com circunstâncias que outrora eram por demais complicadas. Nós vivemos um tempo que podemos assim dizer é um tempo moderno, sofisticado, de grandes avanços, de medidas que nos trazem benefícios, como, por exemplo, aquilo que nos abriga, aquilo que nos acolhe quando estamos aqui reunidos nesta igreja. Por certo, as primeiras gerações viveram na mesma cidade de Teresina. As primeiras gerações que compuseram o trabalho dessa primeira igreja presbiteriana em Teresina lidaram com o mesmo clima, com a mesma intensidade, com o mesmo rigor do calor que nos marca nessa região do país. 83 anos depois, nós estamos aqui num ambiente climatizado. Isso nos favorece, é a modernidade. Essa circunstância faz com que seja mais agradável, faz com que, de repente, seja mais conveniente estarmos reunidos aqui, apesar da intensidade do calor que continua lá fora. Esse é o tempo da modernidade, quando, de repente, todos nós podemos acessar, por meio da tecnologia, dos recursos que, basicamente, até as crianças já também se utilizam disso, e podemos nos comunicar de uma maneira que, de repente, não era possível no passado. Eu lembro que quando cheguei no seminário, em 1990, e tinha que me comunicar com os meus, com os da minha casa, com aqueles com quem eu tinha relacionamento de amizade ou em qualquer outro nível, o recurso possível, conveniente, pertinente, acessível naquela época, eram as famosas cartas. Vou escrever uma carta para a mamãe, vou escrever uma carta para a namorada, vou escrever uma carta para o meu pastor, e assim convivíamos e coexistíamos com a distância de 500 quilômetros. Quão agradável era, então, ser informado que tinha uma correspondência destinada a mim. Quão interessante era poder também ir aos correios e postar uma carta, almejando, desejando que, de repente, as minhas notícias, as minhas necessidades, os meus pedidos pudessem chegar àqueles que externavam apoio e solidariedade ao meu esforço no tempo da minha preparação no seminário lá no Recife. Hoje, carta talvez seja um instrumento em desuso. Porque hoje, de repente, não apenas temos todos nós um telefone, ou temos também, por meio desse telefone, uma conversa online no mesmo tempo, e não apenas, de repente, ouvimos a voz, mas vemos a afeição daqueles com quem, então, nós estamos a conversar. É um tempo extremamente moderno. E nós poderíamos, então, aqui, de repente, buscarmos relembrar realidades do passado e as circunstâncias do presente, e como tanto mudou. E como se tornou muito mais conveniente, mais fácil, mais rápido, mais ágil, mais confortável, determinadas coisas que marcam a nossa rotina, bem distinto da época do passado. Mas se esse é um tempo também de grandes novidades, de grandes recursos, de grandes avanços que nos impressionam, esse também é um tempo no qual sobram adversidades. Esse é um tempo também no qual nós somos provocados. Esse é um tempo no qual também, como certa fora a fala do Senhor Jesus, quando então disse aos seus discípulos o seguinte: há tanto tempo atrás, nesse mundo tereis aflições.
E como estamos, de fato, marcados por um sem número de adversidades, de aflições, como é aquela profecia do Senhor Jesus no sentido de orientar, de instruir, de nortear, de fazer amadurecido o conjunto dos seus discípulos, de fato é pertinente e se concretiza de maneira tão precisa na nossa rotina, como estamos marcados por tantas adversidades. Parece um paradoxo no tempo que mais nos vemos favorecidos, no tempo que nos vemos mais servidos por tantos recursos, é também um tempo que nos somos mais provocados no nosso interior. É o tempo no qual nós somos mais comovidos, é o tempo no qual nós somos mais contrariados, é o tempo no qual nós revelamos insegurança, é o tempo no qual somos marcados por um grau elevado de incerteza, de medo, de abatimento, de angústia, de insatisfação, de desengano, no qual se evidencia a nossa fragilidade, desequilíbrio e a miséria que marca o mundo e o tempo no qual nós vivemos. Essas coisas são desagradáveis, essas coisas de fato elas estão sendo vistas, essas coisas estão sendo experimentadas nesse tempo de modernidade, mas nesse tempo também de abatimento. Isso, por certo, é razão para que nós lamentemos, é razão para que nós revelemos que estamos impressionados, impactados, mas também é algo útil quando nós nos vemos tomados ou conflitados por essas circunstâncias que marcam a nossa rotina. Por que isso é útil? Primeiro, porque isso chama atenção para mim e para você, para que sejamos conduzidos ao reconhecimento das nossas limitações. Nós somos limitados. Nós estamos frágeis, nós somos limitados, nós não podemos tudo o que almejamos nem desejamos. Esse tempo também é útil com a manifestação dessas adversidades ou dessas circunstâncias que reverberam em nós e provocam amargura, tristeza e abatimento, porque ele nega, traz a oportunidade de que de fato sejamos negados naquilo que tanto muitas vezes buscamos sustentar, um sentimento de autossuficiência, de independência. Essas circunstâncias que contrariam o meu bem-estar, essas circunstâncias que nos maltratam, elas de repente nos fazem lembrar que nós não somos autônomos, autônomo só um, o glorioso e supremo Deus. Esse tempo também ele é oportuno, porque nos move, nos mobiliza, nos provoca, para que sejamos levados também a refletir. Somos obrigados a considerar sobre a situação, sobre os sentimentos, sobre as realidades, que não anelamos, mas nos alcançam, que não desejamos, mas elas insistem em chegar até nós. Por realidades que mexem, e mexem de fato, contrariando o nosso mente, nosso coração, a nossa natureza. Acima de tudo, também é um tempo que deve ser considerado como útil, porque, de repente, inaugura crises. A palavra crise ela é desagradável, mas a palavra crise ela traz também a oportunidade. Ela deflagra uma crise, e na crise somos chamados, como já disse, a refletir, e ao refletirmos, nós encontramos também a oportunidade de entendermos alguns caminhos pelos quais o Senhor, de fato, nos chama a trilhar, e o trilhar por esses caminhos, por certo, promoverá o encontro com aquilo que seja o preciso querer de Deus para a nossa vida. Com base nisso, irmãos, e entendendo que o texto no qual os nossos olhos estão perante ele, na verdade, nos traz a oportunidade de pensar sobre um personagem marcado por tantas agruras, por tantas adversidades, por tantos sofrimentos, por tantas realidades que, por certo, não foram pretendidas, aneladas, nem buscadas naturalmente por ele, mas alcançou. Esse texto e essa análise faz com que tenhamos a oportunidade de pensar em algo que nos consola. Em algo que eu creio que seja poderoso, suficientemente poderoso, para produzir em nós consciência e consolo, com conforto, para que então possamos continuar peregrinando, avançando, construindo a história que Deus nos dá a oportunidade de construir, almejando sempre aquele que é o princípio que Ele traz à nossa existência como sendo razão do nosso existir, que o nosso viver continue correspondendo para a glória do Seu santo nome. Do que falo? Eu quero pensar sobre a doutrina da providência. Eu quero pensar na doutrina da providência como um instrumento consolador. Eu quero pensar a doutrina da providência analisando parte da vida de José, aqueles momentos mais duros, mais emblemáticos, mais provocativos, mais tristes, mais angustiantes, aqueles momentos nos quais, de repente, a sua rotina fugiu ao seu controle, momento que, de repente, o que acontece não é o que ele pediu, na sua oração mais zelosa, o que lhe ocorre não é aquilo que ele planejou, mas, por certo, aquilo que estava para além do seu controle. E como já vimos, por certo, não estava na mão de outros, mas sim na mão providencial do nosso bondoso Deus.
Quando pensamos em providência, por certo, nós necessitamos reencontrar com aquilo que expressa o nosso símbolo de fé, a nossa confissão de fé. E isso nos já ajudará a que, de fato, sejamos relembrados a respeito do conceito que sustentamos quando, então, falamos no ato de Deus ser aquele que detém, que controla, que administra todos os atos providenciais. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 5, diz assim: pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, inclusive nós, para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Olha lá o que diz a nossa confissão de fé. Olha lá o que diz, de repente, aquilo que nós cremos. Diz que Ele sustenta, diz que Ele dirige, diz que Ele dispõe, diz que Ele governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a menor até a maior. É assim que funciona Deus. Quando então se é anunciado que Ele é o Deus não de parte, não de parcial, não de um fragmento, não de apenas um conjunto de coisas específicas, estando as demais coisas, de repente, longe do seu controle, mas sim que todas as coisas estão do exato controle do bondoso e glorioso Deus. Deixe-me destacar alguns elementos principais dessa afirmação confessional que todos nós então sustentamos. Primeiro, ela traz consigo o objetivo, diz o termo confessional, que isso é feito por Deus para o louvor da sua glória. Deus não está comprometido com os interesses desse mundo, mas com seus objetivos eternos. Diz que Ele então governa, dispõe, dirige, administra todas as coisas para o louvor da glória do seu santo nome. Como é bom saber disso, como é bom ser conduzido à lembrança disso, entender que Deus está condicionado pelo exercício da sua fidelidade a si mesmo, administrando tudo que me é simpático, tudo que me é agradável, tudo que me é bom, tudo que eu desejo, tudo que eu almejo, tudo que me gratifica, tudo que me faz bem, mas administrando com precisão tudo que eu acho antipático, tudo que me entristece, tudo que faz com que de repente eu contabilize perda, tudo aquilo que me faz chorar, também está debaixo do controle do Senhor nosso Deus. Um segundo destaque que precisamos fazer a esse conjunto de afirmações tão belíssimas é que a afirmação diz que Deus governa. Olha, ela diz assim, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe. Ou seja, quem está no controle, e essa de fato é uma afirmação muito corriqueira, né? A gente diz assim, Deus está no controle, não é assim que a gente diz? Mas é real mesmo, isso que está no linguajar, isso que está nas nossas respostas, isso que está nas nossas afirmações, isso que compõe a nossa conversa, isso que dirigimos a outras pessoas ou ouvimos de outras pessoas em momentos de fato assim especiais. Olha, o Senhor está no controle, de fato Ele está no controle. Ele que governa, Ele que rege. Não é assim que nós o identificamos, o Rei dos Reis, aquele sobre todos. É Ele que governa, é Ele que dirige, é Ele que dispõe, é Ele que administra, sem terceirizar. Deus não terceiriza o controle daquilo que Ele criou para a glória do seu nome. Ele não terceiriza os cuidados que exerce sobre a minha e sobre a sua vida. Ele não terceiriza o controle e a administração da história. Ele não terceiriza a administração dos fatos, das circunstâncias, das épocas, das décadas, de tudo que acontece. Está tudo debaixo do governo do Senhor nosso Deus. Há outros detalhes que precisam ser destacados. A abrangência desse governo, até onde se estende, até onde avança, até onde ele dispõe, o que é que se inclui nisso? Diz aí que todas as criaturas, e com isso devemos entender, aquelas que não são racionais, as que são racionais, aquilo que é animado, aquilo que é inanimado, aquilo que é visível, aquilo que é invisível, aquilo que é micro e aquilo que é macro, aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós entendemos e aquilo que nos foge ao entendimento, aquilo que o homem acessa e aquilo que o homem nunca acessará. Há coisas nessa vida que o homem, por mais desenvolvido que se torne, ele nunca alcançará, mas nem por isso significa dizer que esteja fora do controle de Deus. Quando nós dizemos isso, precisamos nos inserir, precisamos nos ver de fato inclusos nesse processo. Quando nós falamos que Deus de fato administra, governa, dispõe, exerce governo sobre todas as coisas, Ele também exerce governo sobre a nossa vida. A nossa vida não é fruto de um planejamento, de uma elaboração, de uma provocação familiar.
Há pouco eu conversava com o reverendo e disse assim, quantas filhas ou quantos filhos você tem? Eu disse, eu tenho uma. A Rebeca. Aí ele tem 3. São vocês, né? Muito bem. 1, 3, 5, 7. Ayrton, são 10 irmãos, né? Tem uma irmã lá da minha igreja, 17 filhos. Ô povo fértil. Né? Vai dizer assim, por quê? Por quê? Porque Deus quis. Porque é decreto do Senhor. Porque aquele que nos viu antes que nós fôssemos substância, antes que estivéssemos no ventre materno, porque nós somos frutos do decreto do Senhor. É assim que eu me explico, irmãos, é assim que eu resolvi os meus complexos, é assim que eu resolvi as minhas lutas particulares, é assim que eu me vi de fato assim sacado, retirado, devidamente assim liberto dos meus dramas particulares, quando eu vi, com base na palavra de Deus, que o Senhor na verdade é aquele que de modo assombrosamente maravilhoso nos formou. Ele decreta a nossa existência para o louvor da glória do seu santo nome. Por mais que mamãe e papai, por mais que de repente os nossos pais tenham pensado, elaborado, planejado, mas nada acontece sem a permissão e a autorização do bondoso Deus visando a glória do seu nome. Então, nesse processo da administração, do governo que é exercido pelo Senhor, nós precisamos entender, isso está incluso a nossa vida, em todas as suas fases, em todos os seus momentos, em todas as suas circunstâncias, em todas as suas etapas, em todos os momentos bons e agradáveis, em todo momento que nos vemos desenvolvendo, ou nos momentos que também nos vemos de alguma forma prejudicados, tudo está debaixo do governo do Senhor nosso Deus. Daí é próprio dizer que nada é tão grande ou mesmo tão intenso que impõe a impossibilidade a Deus. Esse Deus que exerce governo, nada é de alguma maneira forte o suficiente para conter, para constranger, para inibir, para dizer que de alguma maneira ele está ausentado de capacidade de administrar aquilo que de repente se revele grande a mim ou a você. E também nada é tão pequeno que fuja ao cuidado de Deus. Nada de repente é tão minúsculo que de alguma maneira fuja, não seja visto, não seja objeto da atenção precisa do glorioso Deus. Eu lembro da mamãe fazendo crochê, um hábito antigo, mas ainda mantido por tantas senhoras. Aí de repente ela dizia assim, caiu a agulha. Aí já mais idosa, já não tinha de repente aquela eficiência da vista ser tão assim, capaz de... Aí chamava a nós, filhos, porque de repente então tínhamos, naquela época tinha, a capacidade de rapidamente identificar, está aqui, ou então de fazer aquilo que ela dizia, olha, põe agora a linha naquele buraco. Não parecia um desafio? Já viveu isso? Aí chega assim, tira, capricha, mira, passa assim, tenta afiar, e vai, e de alguma maneira, de repente, o processo se facilita, ou então não acha, ou então nós não encontramos, ou então não conseguimos fazer acessar a linha pelo buraquinho da agulha, porque nos vemos de alguma maneira deficientes, incapazes, prejudicados, de alguma maneira assim, atingidos na nossa capacidade visual. Isso não ocorre em Deus. Tudo está sempre nítido, tudo está sempre percebível, por menor que seja, nada lhe foge ao controle, à administração que ele realiza com o objetivo de ser ele, então, engrandecido. E quando pensamos em providência, temos que lembrar que ela, de fato, nos dá a oportunidade para pensar em quem é esse Deus. Quem é Deus, irmãos? Deus é aquele que a palavra diz que é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o que foi, o que é e o que será. Ele sabe tudo de maneira plena, exaustiva, final, cabal. Ele conhece todas as coisas, ele conhece a mim, conhece a você, ele conhece o meu começo, ele conhece o meu meio. Eu já passei do meio. Ele também conhece o meu fim. Sabe todas as circunstâncias que marcarão os meus dias, as minhas horas. Sabe tudo que de bom acontecerá, bem como as coisas que não são boas. Sabe de todos os meus acertos, mas também dos meus erros. Sabe da palavra que de repente ainda não me veio à boca. Ele sabe de absolutamente tudo. Esse é um atributo do nosso Deus, mas não apenas isso. Ele é sempre presente, nunca ausente.
Ele é o Deus de longe, mas de perto. Ele é o Deus que transcende, mas é o Deus que caminha conosco. É o Deus que nos visita. É o Emanuel, o Deus conosco. É aquele que promete que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, sem nunca se ausentar. Ele é aquele que não pestaneja, Ele é aquele que não dorme, Ele é aquele que não cochila, Ele é aquele que de repente não precisa de folga, de licença, de intervalo. É o Deus sempre presente. Ontem eu me empolguei e falei demais. Não foi? Falei. Eu sei que falei muito. Eu falei demais. Me deram corda, foi deixando, aí fui falando. Aí teve um irmão que, se o oftalmologista estivesse aqui, ele poderia ter feito um exame de fundo de olho. Sabe por quê? O sono bate. Enquanto nós falamos, vamos ativando, vamos ficando empolgados, né? Mas quem ouve, de repente, vai batendo aquele soninho. E eu sei, era uma quinta-feira, você acordou cedo, foi para lá e para cá, trabalhou, resolveu as coisas de casa, resolveu as coisas do trabalho. Depois chega aqui e se posiciona. Esse ventinho gelado vai fazendo, de repente, assim, um ambiente propício, aquela voz que vai falando. Você está ouvindo como quem? Agora, não a mensagem, mas uma cantiga de ninar. Aí os olhinhos foram virando, eu disse: eita, meu irmão está com sono. O pastor falou demais. Não acontece de muitas vezes você se vê cochilando, né? Aí você luta contra si mesmo, eu quero ficar atento, você fica de pé. Isso não ocorre em Deus. Deus não se fatiga, Deus de repente não adormece, Ele está sempre atento. Ele tem todo o poder. É outro atributo. O Senhor não tem apenas parcial poder, todo o poder tem o Senhor nosso Deus. Ele é aquele que tem toda a prerrogativa, Ele é aquele que de fato traz consigo os dois cálices. Ele é aquele que nós, na verdade, podemos entender que tem a prerrogativa por conta do seu poder, do exercício soberano, da sua condição infinita. Ele traz consigo aquilo que podemos dizer assim, o cálice da sua bênção, e Ele derrama sobre os seus, como assim quer, e para louvor da glória do seu nome. Ele é aquele que pode, de fato, nos abençoa, como nos abençoou com a tão grande salvação em Cristo Jesus, como fez com que, por meio do seu Filho, na verdade, nós fôssemos retirados do cativeiro da morte, revogada fosse a condição de pecadores, e estabelecido sobre nós a justiça do seu Filho, e isso nos dá esperança, isso é poder de Deus. Mas esse mesmo Deus que abençoa é o Deus que também amaldiçoa. Esse Deus que abençoa é também o que repreende, é o que também castiga. Esse Deus que há de dizer assim, vinde benditos, é também aquele que tem todo o poder para dizer assim, apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço por conta da ausência, da distinção, da cobertura, da presença, da mediação de Cristo Jesus sobre aqueles que haverão de comparecer perante Ele. Ou seja, é o Deus que tem todo o poder. É Ele que administra a história, é Ele que governa, é Ele que dispõe. É Ele que então está presidindo sobre mim e sobre você, seja qual for a circunstância da sua vida, meu irmão. Quer os teus dias sejam bons, quer a sua hora esteja sendo agradável, quer o seu final de semana seja tranquilo, quer a semana que de repente há de surgir, se o Senhor Deus assim permitir, seja aquela semana que lhe gratifica, que lhe abençoa, que lhe conforta, que lhe amplia, que lhe favorece, ou quer de repente seja o avesso disso. É o Deus que administra sobre nós. É o Deus que nos visita, assim como fez com José. E deixe-me citar algumas realidades aqui, posicionadas na vida de José, que bem comprovam essa administração, que bem comprovam esse governo, que bem comprova esse propósito do Senhor de fazer todas as coisas para o louvor e a glória do seu nome, por mais que essas coisas muitas vezes aconteçam na nossa vida de forma esquisita, impactante, estranha. Se põe agora por um breve instante na condição de José. Quem era José? Segundo o texto de Gênesis, capítulo 37, por favor, olhe para o texto, para você não dormir. O pastor promete, eu estou mirando o relógio para não me exceder. Mas veja que José é aquele que é identificado como sendo irmão dos seus irmãos, filho do seu pai, mas ele é objeto do ódio. O capítulo 37 começa a dizer assim... Ora, verso 3, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Leia comigo o versículo 4, se você puder, por favor. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no
e já não lhe podiam falar pacificamente. Essa é a circunstância que dá então aqui as medidas do enredo que vai marcar a vida de José. E elas não são agradáveis, elas não são boas, elas não são simpáticas, elas de repente até, de alguma maneira, não são alvos do seu entendimento no primeiro momento. Tanto é que José, de repente, ele vai depois ao encontro desses irmãos que não olham mais com medida pacífica, que não olham mais com simpatia, que não olham mais com agrado. Eles estão tomados, eles são invejosos, eles estão amargurados, eles estão inquietos, eles estão desassossegados, eles avaliam o sentimento do pai para com aquele irmão e eles se sentem de alguma maneira assim tomados por um desejo que não é o desejo próprio na celebração daquilo que seja uma condição de irmãos. O fato é que José, então, sendo alvo do ódio dos seus irmãos, esse ódio vai trazer consigo a oportunidade de impor José uma experiência de sofrimento que certamente lhe estrangula no primeiro momento as suas emoções. Veja o que nos diz no mesmo capítulo 37, a partir dos versos que nós começamos a ler no início, quando diz assim: José sai procurando. Eu estou pulando a história na esperança que depois você possa ler todos esses capítulos com tranquilidade e possa então ver esse extrato, essa beleza que é a manifestação da providência do Senhor Deus em momentos tão agudos na vida do nosso irmão. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Viram a quem? A José, que se aproximava dos seus irmãos, porque José está à busca dos seus irmãos. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, porque José tinha sonhos. E os sonhos de José eram sonhos que inquietavam, que perturbavam, que mais faziam com que aflorasse a animosidade que chega aqui a níveis de ódio na vida dos seus irmãos. Vinde, pois, olha lá qual era a trama. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-no numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. Vejamos em que lhe darão os sonhos. Se você lembrar, esse é o povo aqui dos mandamentos, tá? Se você lembrar aqui, esse é o povo que estava vivendo também sobre a orientação do não matarás. Esse é o povo que está aqui vivendo sobre o regime daquilo que é o mandamento de amar a Deus e ao teu próximo como a si mesmo. Esse é o povo que deveria, na verdade, aqui ter todo tipo de preocupação, mas eles estão confabulando e José é o alvo dessa conspiração, dessa confabulação dos seus irmãos. Mas nisso nós vemos já manifestações claras da providência de Deus. Olha o versículo 23, meus irmãos, o versículo 21. Quando aqui tem aquilo que é o agir do Senhor Deus, preservando a vida de José e fazendo redirecionar ou abrandando as intenções. Compreenda uma coisa: muitas vezes algumas pessoas olham para mim e para você e elas intentam fazer aquilo nos mesmos níveis que aqui estavam sendo de alguma forma objeto da intenção dos irmãos de José contra ele. Mas quem rege todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Então ameniza ou impõe da sua graça em proteção aos seus e não permite que o ímpio ou que aquele que age com maldade possa então nos atingir como almejava no primeiro momento então nos atingir. É o Senhor preservando a vida de José. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Depois, mais adiante, diz assim no versículo 26, então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveitar matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Ainda que eles não efetivamente matassem fisicamente, mas eles já estavam transgredindo a palavra do Senhor nosso Deus quando eles agem com indiferença, quando o assassinato já está acontecendo nas emoções, na intencionalidade do coração, no agir com indiferença, no coisificar o outro, do atribuir valor àquela figura humana, de comercializar, de entregar então para os ismaelitas como quem sendo assim a estratégia para que então possam se livrar daquele que lhes era de alguma maneira desconfortável ao entendimento. O fato é, irmãos, que sua vida passa a ser tratada como objeto de comercialização. Ele é primeiro vendido para esse povo, depois revendido para os egípcios. E lá no contexto do próprio Egito, ele então se torna de fato uma coisa.
E nós sabemos que no Egito ele vai ter outras experiências que são desagradáveis. Dê um pulo aí, não no seu lugar, mas na passagem da palavra de Deus. E você vai chegar comigo ao capítulo 39. E nós então encontramos José agora levado ao Egito. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. Agora veja o que diz a palavra do Senhor no versículo 2. Em meio a essa circunstância, a gente vai lendo a palavra de Deus e vai muitas vezes se limitando àquilo que está narrado, àquilo que está posicionado de maneira literal no texto, mas ela nos dá a oportunidade de algumas projeções, de algumas especulações, de algumas viagens, me permita assim dizer. Você consegue imaginar o sentimento desse menino? Você consegue, de alguma maneira, a trazer para si o entendimento da repercussão disso, que José não é um lesado, José não é um prejudicado, José não é um sem entendimento, José não é um débil, José não é desprovido da capacidade de discernir o que lhe acontece é desagradável. De repente, esse encontro com seus irmãos altera a circunstância da sua vida, as suas conveniências, a sua rotina, o seu conforto, o seu lidar com as suas tradições, com a sua cultura, com a sua família, com o seu pai, o lugar do seu agrado é alterado. Isso vem como um choque, isso vem como uma bomba, isso vem como algo poderoso. Isso então contraria a sua rotina, isso altera de maneira decisiva e definitiva a sua história. As circunstâncias da vida de José, elas mudaram. Num abrir e piscar de olhos, de um momento para o outro. Quem sabe numa tarde, no declinar de uma tarde, a sua vida é alterada para todo sempre. Você consegue projetar uma eventual cena? Me permita projetar da seguinte forma. José então é posto numa carroça, ele é preso como um animal, ele é levado como coisa, ele está escravizado, ele vê então distanciado dos seus irmãos, ele vê se distanciar da sua terra, ele vê de repente a paisagem mudar, ele está saindo de um lugar que é seu para um lugar que ele não sabe qual é, ele começa a ver um outro povo, uma outra cultura, um outro costume, uma outra dedicação religiosa, ele começa a ver outros limites desconhecidos da sua rotina. Ele pensa no seu pai que não está naquela trama. E o texto denuncia que o seu pai amava mais a ele. Sabe o que é de repente sair do conforto de papai? Por certo, José se viu tomado daquele espanto, daquela indignação, daquela tristeza, daquele sentimento de estar atordoado, de estar de alguma maneira assim desnorteado. Que choque, que agressão, que lesão, que dificuldade, que coisa triste. Aí não obstante isso, ele chega lá e é revendido. E ele começa agora a viver nos limites de um povo totalmente diferente. No final do texto nós vamos encontrar aquele momento no qual José se reencontra com seus irmãos. E o ambiente é tão diferente, o ambiente egípcio é tão diferente daquele que era o ambiente natural, que você vai entender isso quando José se reencontra com seus irmãos. Quem vai anunciar que é José, porque os irmãos, ao olharem para José, eles não conseguem de fato entender que seja José. Porque José está diferente. Internamente, ele está até melhor. Internamente, ele foi transformado. Internamente ele foi aprimorado, internamente ele se aperfeiçoou, internamente o seu temor para com Deus se avolumou, internamente a sua piedade se desenvolveu, mas externamente ele adotou a cultura. O presbítero João encontrou um contemporâneo nosso e que não reconheceu, não foi o nosso querido irmão reverendo Hamilton? 20 e poucos anos depois, talvez a mesma medida de tempo, e José agora ele aparece como um egípcio. Mas sou euzinho, José, sou eu, Zezinho. Eles olham, não entendem. Sou eu, José, vosso irmão. José está diferente. Mas o texto diz aqui, no capítulo 39, que José lá na casa de Potifar, sendo ele alvo, objeto, sendo ele então algo comprado, sendo ele tratado como coisa,
Aí o texto diz assim, foi José levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. José é coisa. Dizia um professor nosso de homilética, o reverendo Otto Guanais Dourado, não use o Otto Guanais Dourado. Dizia assim, não use a palavra coisa. Quando você usa a palavra coisa é porque você não tem algo melhor para dizer. E dizer coisa não é bom. Principalmente quando se referia à figura humana. O coisinha aí no teclado, não pega bem. Coisinha tem nome, ele não é coisa, ele é pessoa. Presbítero coisinha, não existe presbítero coisinha. Irmã coisinha, professora, não existe irmã coisinha. É pessoa, com nome e sobrenome. Se termos esse tipo de lapso, se termos esse tipo de equívoco, se termos esse tipo de erro no tratamento interpessoal é desagradável, imagine você ser comercializado. José vive isso, mas olha lá o que diz o versículo 2, o verso 2, o capítulo 39, nos faz lembrar aquilo que a nossa doutrina confessa, nos faz lembrar os níveis dessa confessionalidade, quando diz assim, o Senhor era com José, o Senhor que preside, o Senhor que assiste, o Senhor que governa, o Senhor que dispõe, o Senhor que não estava à parte, o Senhor que não estava à margem, o Senhor que não estava ausente, o Senhor que é testemunha de todas as coisas, o Senhor que na verdade estava no controle exato daquele momento no qual o mal se intenta fazer contra José. Agora o Senhor também é o Deus presente aqui, presidindo e providenciando todas as coisas, como nos convém de fato lembrar. Meu irmão, minha irmã, horas duras, momentos difíceis, traumáticos, por certo você já os viveu, por certo talvez você esteja vivendo, por certo você também poderá viver, mas aquele momento, por pior que seja, por mais traumático que possa acontecer na sua vida, está sendo vivido debaixo da providência do Senhor. Lembremos as razões e os termos da nossa fé e vivamos isso de maneira íntegra, de maneira viva, de maneira entusiasmada. Quando falarmos sobre a beleza da nossa doutrina, entendamos também que ela é vivenciada. Quando anunciarmos o Senhor preside, o Senhor controla, não se esvazie disso, não se coloque distante disso, compreenda, isso lhe alcança também. O Senhor que preside na hora que é esquisita, na hora que é estranha, na hora que é antipática, na hora que é traumática, mas o Senhor de fato preside e vai nos conduzindo, vai nos preservando, como preservou José. O intento era matar, mas o Senhor então interveio e José não é morto. O José então comercializado, José é recomercializado, José é posicionado no Egito e José agora é abençoado por Deus. Que coisa boa a partir disso saber e poder dizer o seguinte: em momentos que mais nós antipatizamos, podem ser também momentos nos quais a bênção do Senhor esteja iniciando na nossa vida. Você está entendendo a seriedade que eu estou dizendo? Momentos extremamente antipáticos, momentos que nós não queremos, momentos que nos deixam revoltados, momentos que fazem até com que nós cessemos as nossas orações porque não sabemos orar ou nos vemos fragilizados. Talvez seja justamente nesses momentos nos quais nós nos vemos absolutamente humilhados que a bênção do Senhor esteja de fato iniciando na nossa vida. Versículo 3 do capítulo 39 diz assim: vendo Potifar, um ímpio, vendo Potifar, o que é que Potifar estava vendo na vida de José, irmãos? Vendo Potifar, leia comigo, que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar então identifica, Potifar então compreende, Potifar então é levado a entender que existe alguma coisa distinta, alguma coisa diferente, alguma coisa estranha àquilo que ele conhece e que de fato está fazendo com que haja um sucesso, uma bem-aventurança, uma eficiência, uma eficácia, um avanço, algo bacana naquele cabra. E eu só posso compreender e deduzir que isso é fruto da instrução da palavra do Senhor nosso Deus. Você conhece, mas não é demais, por certo, nós relembrarmos o que está dito no Salmo 1. E eu penso que isso é justamente aquilo que condicionava a que José fosse como de fato estava sendo identificado que ele era. O texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem?
dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. José está numa terra diferente, estranha aos seus costumes. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo faz o quê? Dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem-sucedido. Esses são os limites que, por certo, ali condicionavam José no Egito, a ponto de se tornar explícito, evidente, até mesmo aquele que era estranho à cultura, à religiosidade de José, que de fato José era próspero. E ele era próspero, e o texto não omite isso, porque o Senhor era com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. No versículo 21 do mesmo capítulo 39 é dito mais uma vez o seguinte: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Não há outra fase da vida, e você conhece essa fase. A mulher de Potifar não valia nada, né? Olhou para José, menino bonito, e se atreveu. E José, na sua integridade, escapou daquilo e diz: olha, como pecaria eu contra o Senhor, meu Deus, e contra aquele que de repente é o meu Senhor aqui na terra? Escapou-lhe. E a bandida da mulher, de repente, pega lá as vestas, faz um draminha e cria uma cena que criminaliza José. José vai parar, sem justa causa, no cárcere. Um novo momento, parece de um tropeço, parece de uma humilhação, e de fato é uma humilhação, mas veja lá o que diz, que o Senhor, porém, é com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o Senhor que age, o Senhor que preside, o Senhor que assiste, o Senhor que governa, o Senhor que dispõe, o Senhor que, na verdade, administra as circunstâncias da vida, está abençoando, de repente, num lugar que parece um lugar maldito, a cadeia. Se nós resumíssemos apenas a isso, ou avançássemos em tantos outros detalhes que compõem o drama da história de José, talvez nós chegássemos àquele ponto na qual disséssemos assim: esse, por certo, seria o ponto na história na qual surgiria de imediato algumas reações comuns a todos nós. Primeiro, a afirmação de que somos vítimas da circunstância. E aí nos vemos posicionados naquilo que é a vaga do murmurador, daquele que declina, daquele que desiste, daquele que de repente toma para si um lamento sem fé, daquele que vai dizer o seguinte: olha, só pode ter sido fruto de mal olhado contra a minha vida. Não tem gente que acha assim: rapaz, botaram mal olhado contra esse menino. Pense, desventuras em séries. Nada funciona bem. Quando o cabra começa a avançar na vida, é melhor ter experiência em alguma circunstância, ele sofre um revés desse. Outros, quem sabe, poderiam parar e tomar para si a medida da autocomiseração ou da comiseração, coisa com a qual muitas vezes nos envolvemos e só perdemos tempo. Coitado de mim, triste de mim, né? Aquele remoer, aquele espremer, aquele puxar, aquele de alguma maneira declinar sobre si num processo de comiseração terrível, uma síndrome de coitadinho que nada produz. Para outros, esse seria, por fato, a deixa para aproveitar e dizer o seguinte: vou esquecer de Deus. Onde está o Senhor? Ele não é o Deus presente? Ele não é o Deus que assiste todas as coisas? Ele é aquele que não dormita nem dorme? Ele não é aquele que é o meu pastor e que, de fato, nada me faltará? Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Meu alto refúgio? Para muitos, é o momento, então, do declínio. Quando as circunstâncias da vida, de repente, então, trazem aquilo que é amargo, aquilo que é desgostoso, aquilo que não é agradável ao nosso entendimento. Mas José nos dá uma lição. Capítulo 45, terminemos com ele, irmãos. Surge uma brutal seca, a terra de José, a sua terra natal, está rachada, a fome, a carência, a necessidade,
precisa de auxílio. E é sabido que no Egito há abundância, há limites que atendem às necessidades egípcias e é possível também delimitar a atender a outros. Os irmãos de José, eles se encaminham para lá. E os textos anteriores dão conta de que José então os identifica. Até o momento em que chega a essa exata circunstância na qual então diz o capítulo 45 a partir do verso 1 o seguinte: então José, não se podendo mais conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. É o momento das emoções, e veja que de repente a especulação que eu sugeri que nós então fizéssemos lá atrás, quando disse assim: você já se colocou na história de José, do quanto aflorou, do quanto as suas emoções foram provocadas, do quanto de repente a carroça carregando ele na condição de escravo, o fez então ver as paisagens que iam sendo alteradas, a distância do seu pai, a distância da sua cultura, da sua zona de conforto, como isso mexeu com ele. E agora José então se reencontra com aqueles que são os causadores, com aqueles que foram os instrumentos humanos, com aqueles que eram os elementos que na sua história, de alguma maneira, foram os promotores. Isso novamente deflagra, isso novamente faz com que revire o coração, os sentimentos de José. E o texto então diz assim: não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele. Então ele não pede de maneira delicada e ele brada então. A sua ordem é a seguinte: fazer isso aí a todos da minha presença, não quero ninguém aqui. E ninguém ficou com ele quando José então se deu a conhecer a seus irmãos. E o texto diz que então ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse José aos seus irmãos, com voz trema, embargada, com os olhos tomados, lágrimas que invadem o seu rosto, que fazem pulsar o seu coração, que mexem com as suas emoções, que reviram a sua lembrança. Aí José diz, com todas as letras, com toda a sonoridade necessária: eu sou José. E a sua pergunta: ainda vive meu pai? A reação dos seus irmãos é de pavor. E seus irmãos não lhe puderam responder. Ficaram mudos, chocados, porque ficaram atemorizados perante ele. Isso aqui revela consciência de culpa. Isso aqui revela, por certo, o reencontro com as animosidades, com o ódio, com a indiferença, com o mal que eles sabiam que haviam feito, com a mentira, com a quebra do mandamento, com toda a perversão com a qual, de repente, eles agiram de maneira, então, responsável. Irresponsável, fazendo, então, aquilo que eram seus atos. Eles estão atemorizados perante ele. Agora veja isso. Se projete, irmãos. Viva o que a Bíblia está dizendo. Se coloque na cena. Então disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Aí talvez, sendo aqui a condição minha de culpado, sendo a condição minha aqui de irmão de José, pronto, agora ele vai enfiar uma espada no meu bucho. Vai quebrar comigo. É a hora da punição, é a hora da vingança, é a hora da retribuição, é a hora da aplicação daquilo que são as suas prerrogativas nessa condição. Eu sei o que eu fiz. O meu passado está ativo. Chegaram a mim, chegaram-se então, disse: eu sou José. E eles assim: eu sou José, vosso irmão. Eu sou José, o sonhador. Eu sou José, aquele que vocês miraram matar. Eu sou José, o cara que foi lançado na cisterna. Eu sou José, aquele que foi coisificado. Eu sou José, aquele que de repente foi vendido. Eu sou José, aquele que se distanciou. Eu sou José, aquele que foi para longe de papai. Eu sou José, aquele que de repente foi expurgado. Eu sou José, aquele que de repente foi como quem por vocês, amaldiçoado. Naquilo que é a celebração dos sentimentos. Eu sou José, vosso irmão. E aí José deixa claro, que diz assim: a quem vendestes para o Egito.
Mas José não permite que haja uma interlocução, José não dá brecha para que de repente arrazoados por parte do seu irmão de alguma maneira surjam. José de imediato então fala sobre algo que é de fato ligado ao nosso assunto, ligado àquilo que deve ser buscado pelo nosso coração, em momentos aflitivos, em circunstâncias de luta, na hora desagradável, quando nós nos vemos de alguma maneira também atordoados por alguma outra coisa que nos alcança, que nos entristece, talvez seja no âmbito profissional, talvez seja a demissão do seu trabalho, talvez seja a perda das suas prerrogativas, talvez seja, na verdade, quando se vê enfermado, quando você se vê, então, agora atingido por uma doença que você não quis. Ninguém quer doença, irmãos. Aonde, de repente, as nossas condições não são as mesmas, aonde nós nos esquecemos que nós estamos fazendo uma curva. É assim, nasce bonitinho, rechonchudo, né? Tá aí a nenenzinha no colo. Quando a gente nasce, a gente vai lá para a maternidade e vê os nossos... Eita, isso é a cara do papai. Começa aquela briga que não tem resolução. É a cara do pai, é a cara da mãe. O menino não tem identidade. É a cara do avô, a cara da tia, é a cara de alguém. Daqui a pouco está andando, né? E de repente, vendendo energia, começa aquelas aventuras de passar perto da mesa dando um fio na quina. Do menino querer fazer escalada num lugar impossível, improvável, e a mãe descabela de preocupação. Daqui a pouco entra numa fase que ele vai tomando maturidade e vai perdendo aquele gracejo da infância e começa a questionar por que o senhor está querendo isso. Não é assim que vai virando? Depois se torna jovem, ingressa na universidade, se forma, casa, multiplica a espécie e vai vivendo, daqui a pouco aposenta se o governo deixar e de repente está velho. Como o senhorzinho que tem lá na igreja. Quando ele falou isso para mim, eu tinha meus 30 e poucos anos, ele já tinha 84. Bem doentinho, diabetes, perda de um olho, algumas dificuldades motoras. Um dia ele chegou para mim e disse assim: pastor, o que aconteceu comigo? Se eu sei a resposta, mas não posso dizer para ele. Ele estava reclamando das limitações. O que foi que aconteceu comigo? Eu dizia: o senhor está velho. O senhor está velho e doente. Ele só dizia para mim: o senhor está velho e doente. Eu não falei, mas ele falou alguma coisa que... Aí disse assim: pastor, bom era no nosso tempo. Eu disse: nosso tempo não. Eu não sou do tempo do senhor. Ele não assimilava a projeção dos anos. A nossa vida vai se projetando, seja em qualquer fase, desde antes do ventre, no ventre, depois do ventre, na primeira infância, na segunda infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na mocidade, na fase adulta, na velhice, nos pares da vida, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Eu não estou falando de casamento, apesar desses serem termos de casamento, mas a nossa vida vai sendo celebrada aos pares. Ela vai ser celebrada na juventude ou na velhice. Ela vai ser celebrada na alegria ou na tristeza. Ela vai ser celebrada na fartura ou na escassez. Ela vai ser celebrada no ganho ou na perda. Ela vai ser celebrada na tranquilidade ou na adversidade. Todos esses pares que eu aqui não consigo de repente enumerar, todos os possíveis pares que marcam a celebração da nossa vida, vão sendo vividos debaixo da providência do Senhor nosso Deus. Foi isso que marcou a vida de José. E o Senhor foi o santo bendito terapeuta da vida de José. E as razões da fé, por certo, foram as razões que fizeram com que agora nós não encontrássemos aqui um José tomado por amargura, tomado por ódio, por desejo de vingança, tomado por um conceito de que as circunstâncias da sua vida foram alvo, pura e simplesmente, de alguma força autônoma, distante daquilo que então se contabiliza e trava a pessoa naquilo que seria então o exercício da sua murmuração, e não como alguém que traz a oportunidade de dizer o que José passou a dizer. Ele diz assim no versículo 5 do capítulo 45: agora, pois, José está consolando aos malfeitores, José está consolando a quem lhe quis mal, José está orientando a quem buscou lhe prejudicar. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Leia comigo o final. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José está dizendo o seguinte:
Esse foi o meio, esse foi o caminho autorizado, permitido, planejado, ordenado, decretado pelo Senhor Deus. Não apenas de maneira restrita para a preservação do povo de Israel, mas há uma medida maior de projeção para o surgimento do Messias, do Salvador, daquele que não apenas preservaria a vida por um tempo, suprindo com água e com pão, mas aquele que daria a oportunidade de então surgir no mundo e ser o pão da vida. José então se identifica como um personagem que de fato foi um servo sofredor, assim como o supremo servo sofredor haveria de surgir nesse mundo como providência de Deus. Nos consola isso, irmãos, entender que quando tudo vai bem, bendito seja o nome do Senhor, mas que quando as dificuldades surgem também, lá está o Senhor, santo, bendito, soberano, sábio, presidindo todas as coisas. Quando você está ganhando, lá está o Senhor. Mas quando você está perdendo, lá está o Senhor. Quando a saúde está boa, lá está o Senhor. Mas quando a enfermidade surge, lá está o Senhor. Quando a vida nasce, lá está o Senhor. Mas quando a vida declina com a morte, também bendito seja o Senhor. Outros santos irmãos tomaram essa medida de compreensão. O que dizer de Jó? Capítulo 1, as más notícias foram manchetes ordinárias na vida de Jó. Os teus filhos morreram, você perdeu a riqueza, a saúde também foi tomada. Aí é expressivo, quando lá no final do capítulo 1 nós encontramos Jó humilhado, trazendo evidência de que de fato a sua alma está humilhada, em roupas rasgadas, em cinza lançada sobre a cabeça, declinando sobre a terra e adorando ao Senhor e dizendo o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Reafirmando o governo de Deus, sobre aquilo que ele tinha, sobre aquilo que ele mantinha, sobre aquilo que ele alcançou e também sobre a sua própria vida. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você pudesse, nessa noite de celebração, nessa noite de ações de graças, nessa noite de tributo a Deus pela história dessa igreja, da qual você é integrante, da qual você faz parte, da qual você participa deste ajuntamento, da qual você forma as fileiras, da qual você luta e milita, como ordena o Senhor que assim militemos, em favor do seu nome, da expansão do seu reino, almejando a volta do seu Filho, Cristo Jesus. E enquanto você milita, você sofre. Enquanto você caminha, você vai sofrendo as adversidades, como bem esclareceu. O Senhor não nos colocou numa redoma, Ele nos colocou num ciclo de celebração bendita, e é bendito seja o nome do Senhor por estarmos em Cristo Jesus. Mas ao tempo em que nós nos vemos inseridos em Cristo Jesus, nós então estamos lutando contra as adversidades, contra as perseguições, contra o mundo que odeia o Senhor Jesus, contra os valores que se opõem ao Senhor Jesus. Você vai ser contrariado, você vai ser excluído, você de repente não será listado, você não será arrolado por alguns convites. Você será perseguido no seu local de trabalho, na universidade, até mesmo muitas vezes na nossa própria família, por conta da divisão em fé, por conta muitas vezes do seu cônjuge não compreender as razões que fazem com que você no domingo venha para a igreja, e não apenas no domingo, mas na sua rotina de vida você viva de uma forma diferente daquilo que o mundo compreende que seria a maneira de viver, porque você vive preocupado em fazer tudo para o louvor e glória de Deus. Aí você é criticado, você é perseguido, você é rotulado, você de alguma maneira é discriminado. É triste que nesse país todas as discriminações, elas apontam para outros tipos, mas ninguém busca entender que nós somos discriminados por conta da razão da nossa fé. Não é verdade? Você que está sujeito a tudo isso, lembre-se, com base na doutrina da providência, que nos revela uma bendita certeza. Deus é soberano. Ele é bom. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe porque você está nessa carreira. Ele sabe porque o teu percurso está sendo marcado por isso, que te desconsola, que te sufoca, que te humilha, que te abate, que te desassossega, que te tira daquela zona de conforto. O Senhor sabe.
E como a mesma palavra do Senhor vai nos dizer, todas as coisas cooperam. Todas as coisas são usadas pelo Senhor Deus para que promova aquilo que é razão da nossa existência. A glória do bendito e santo nome do Senhor nosso Deus. Eu quero terminar dizendo 5 coisas para todos nós. A primeira é que as piores e as mais dramáticas situações da vida, elas são gerenciadas por Deus. Em tudo isso que buscamos aqui, de maneira tão rápida, rever, nos faz lembrar que as piores e mais dramáticas situações da vida são gerenciadas por Deus. Deus gerencia a história do universo, conhecido e desconhecido, do que é grande, indisfaçável, que não pode ser escondido, daquilo que não pode ser abraçado pelos nossos braços, que até mesmo somados não conseguirão abraçar determinadas grandezas. Deus preside e governa sobre isso. E nesse sentido, a sua pequena, como a minha pequena vida, não foge a esse governo, a esse gerenciamento do Senhor nosso Deus. Deus governa a minha história, Deus governa a sua história, Deus nos assiste cotidianamente. Bendito seja o seu nome por isso. Segunda coisa, é um conselho. Não descarte o que parece esquisito e inoportuno. Não descarte. Coisas que são estranhas ao que nós pedimos. Nós não fazemos isso de manhã cedo. Senhor Deus, eu te peço que hoje, quando eu de repente for lá no médico, ele me diga que eu estou com câncer. Ninguém faz isso. Senhor, espero que me ocorra uma tuberculose que me traga muito desconforto. Senhor, espero que de repente, quando eu tirar o carro da garagem, eu possa bater de frente sem perda total. Ninguém pede isso, irmãos. Nós pedimos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos dê saúde. É isso que nós fazemos. Mas se porventura algo que foge à nossa rotina, algo que foge aos nossos anelos, algo que foge de repente ao conjunto das nossas petições nos ocorrer, cuidado, não descarte de imediato, porque ele pode ser sinal da providência do Senhor nosso Deus. Às vezes, momentos nos quais mais ganhamos é quando nós perdemos algumas coisas. Com isso, não estou querendo lhe condicionar a ser um perdedor, a achar que de repente perder agora é o que lhe marca. Não, mas a lhe fazer lembrar que às vezes, para que nós ganhemos algumas coisas que o Senhor só nos dará se outras forem excluídas da nossa vida, em alguns momentos Ele nos permite que de fato venhamos a experimentar algumas perdas, para que de fato um bem maior nos seja dado. Terceira coisa, a providência de Deus tem medidas próprias e normalmente generosas. As medidas da providência do Senhor, elas são condicionadas pelo próprio querer do Senhor, que dá segundo Ele bem quer, segundo a sua santa e bendita vontade, segundo a sua liberalidade, segundo a sua benignidade. Quarto, lembre-se que assim como José, você está debaixo do governo de Deus. E quinto e último, eu já fiz referência, exercite Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas, pode dizer comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos e curva a sua cabeça. Amado Pai, o Senhor conhece esse povo que está aqui. Alguns eu conheço, mas por mais que sejam por mim conhecidos, eu não conheço de maneira ampla a circunstância da vida dos teus filhos, os meus irmãos. O Senhor conhece aqui neste ajuntamento aqueles que estão machucados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão eventualmente amargurados ou portando qualquer desconforto, consequência da rotina da vida, consequência do ingresso das adversidades, das tribulações, das lutas, nas mais variadas formas possíveis. Ó Deus, ser servido, que tudo que aqui falamos, que tudo aqui que fomos levados a encontrar naquilo que está revelado na Tua bendita palavra,
seja instrumento do Senhor para produzir consolo, conforto na vida dos meus irmãos. Para que aqueles que aqui chegaram inquietos, perturbados, angustiados, e sendo lembrados de que o Senhor é aquele que governa sobre tudo, inclusive sobre a nossa vida, não está alheio, distante, indiferente às circunstâncias da nossa vida. Pelo contrário, cada uma das circunstâncias da nossa vida é fruto do teu querer, da tua permissão, do teu agir soberano, almejando também resultados específicos com os quais o nome do Senhor, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, haverá assim de ser honrado e glorificado. Consola o teu povo, Deus. Auxilia nessa noite de gratidão, quando pensamos no passado, mas já miramos o futuro que haverá de ser fruto da tua permissão. Ajuda essa igreja para que ela continue, como foi pedido mais cedo pelo nosso irmão, que ela seja de fato um farol nessa cidade. Ela seja a manifestação do doce e indisfaçável perfume do teu Filho Jesus. Que ela seja luz que revogue as trevas, porta que de fato faz com que haja acesso para o entendimento da obra bendita e salvadora do teu Filho Jesus. Fortalece e faz crescer, ó Deus, este teu rebanho. E se para isso é necessário que este povo seja consolado, consola, ó Deus, pois só tu tens o consolo que é pleno para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente. Revitaliza-nos, ó Deus, nas nossas emoções, nas nossas lembranças e faz-nos andar altaneiramente no Senhor, crendo e confiando naquilo que tu és, e que assim o nome do Senhor seja engrandecido, hoje e eternamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.